Bom dia! Estou aqui de novo, hein, gente? Que bênção! E estou muito emocionada de estar com o pastor Alfredo, né? Que coisa linda, a Rafa, são meus afilhados, são filhos espirituais. Peguei cruzinho, e hoje é um pastor de nações, Rafa voando também. É lindo o que Deus faz na nossa vida, não é? Eu estou emocionada aqui, vou me recompor para a gente entregar aqui o que Deus quer, amém? Gente, hoje Deus tem uma palavra que eu quero que você fique muito atento e abra teu coração, porque Deus tem falado, queimado mesmo no meu coração, sobre isso que nós vamos tratar juntos. As últimas palavras de uma pessoa são sempre as mais importantes. As últimas palavras de uma pessoa são reveladoras, expõem o coração. As últimas palavras, por exemplo, do pintor Leonardo da Vinci, foi o seguinte, antes de morrer, ele disse assim: eu ofendi a Deus e a humanidade, porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que ele deveria ter. Olha que pesado que estava no coração dele. As últimas palavras de Spurgeon foram as seguintes: Jesus morreu por mim. As últimas palavras de John Wesley foi a seguinte: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Certamente as últimas palavras que você fala são as mais importantes, mas não existem palavras tão importantes como as últimas palavras que Jesus disse. Mas eu nem me refiro antes de sua morte, não. Eu me refiro antes de sua ascensão aos céus. As últimas palavras, depois de Jesus ressuscitar e antes de subir aos céus, são palavras que marcam a nossa história. Nós estamos aqui por causa dessas palavras. Olha o que o texto diz em Mateus 28. As últimas palavras foram as seguintes, Mateus 28, 19 e 20. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Aqui trata da grande comissão. Todos os 4 evangelistas dão ênfase absoluta a essas palavras. Lucas ainda repete lá no livro de Atos o quão importantes eram essas palavras. Fica evidente aqui que o propósito de Deus é levar o evangelho a todo mundo, a toda a igreja, a toda a criatura. Fica evidente. Jesus não está dando uma sugestão: ó, se você não tiver nada para fazer, sei como é que está a tua agenda, mas se tiver um tempinho, faz um discípulo. Não é assim. Trata-se da grande comissão. Comissão, uma ordem expressa daquele que é o Rei dos Reis, que possui toda a autoridade. Ele já começa falando assim: toda a autoridade me foi dada, então vão. É uma ordem dos reis. Não é uma sugestão. E eu ouvi um testemunho que me marcou muito. Uma jovem que tinha ficado tetraplégica, ou seja, não mexia do pescoço para baixo, ela chegou para o seu pastor e falou assim: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Eu queria que o senhor, por um mês, orasse para que Deus trouxesse cura e eu voltasse a ter os meus movimentos. O pastor ficou meio assim: meu Deus, como é que eu vou orar para uma coisa séria dessa? Será que vai dar certo? Meu Deus, o que eu faço? Não, tudo bem, vou orar. Pode deixar, durante um mês eu vou me comprometer a orar todos os dias para que o Senhor te cure e os movimentos voltem. O pastor orou por um mês. Passado um mês, aquela jovem ligou para ele e falou: pastor, muito obrigada por ter orado, porque Deus respondeu a sua oração. O pastor falou: ué, você foi curada? Os movimentos voltaram? Me conta, o que aconteceu? Ela falou: pastor, Deus não me curou da tetraplegia, mas Ele me respondeu. Ele disse o seguinte: eu não vou curar você, porque eu quero que através da sua vida você leve a seguinte mensagem à minha igreja. Assim como a sua cabeça dá o comando e do pescoço para baixo seu corpo não executa, da mesma forma a igreja do Senhor tem sido assim. Cristo cabeça dá ordem e o corpo não se mexe.
Diante disso, o Espírito Santo me trouxe a seguinte pergunta: será que a gente faz parte da grande comissão? Ou será que a gente tem feito parte da grande omissão? Meus irmãos, há lugares no mundo que não foram alcançados pelo Evangelho ainda. Mas há lugares também no meu e no seu coração que também não foram alcançados pelo Evangelho. A omissão é o pecado que mais facilmente se comete e com mais dificuldade se reconhece. E por ser o pecado que é mais fácil de cometer e mais difícil de conhecer, é mais difícil ainda de consertar. A omissão é um pecado que se faz não fazendo, mas também é um pecado que se faz não sendo. A omissão, ela nos torna completamente apáticos àquilo que Deus liberou sobre a nossa vida. E por isso eu quero convidar você a entrar comigo num problema que o apóstolo Paulo estava resolvendo, estava tratando na igreja de Corinto. Nesse problema, eu creio que hoje, nessa manhã, o Senhor vai abrir os nossos olhos e nós vamos tirar grandes lições, para que a gente saia da grande omissão e entre definitivamente para a grande comissão. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. E nós vamos entender que às vezes a gente pode estar dentro da grande omissão, sem ter nem percebido isso. Abra sua Bíblia aí, que eu vou abrir a minha aqui. 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 1 ao versículo 8. Olha o que estava acontecendo nessa igreja. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube que um homem entre vocês mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como é que podem se orgulhar disso? Deveriam se lamentar, excluir da sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, eu estou presente em espírito. E como se estivesse aí, eu já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião. Estarei com vocês em espírito e o poder do nosso Senhor também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom que se orgulhem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão com fermento da maldade e da perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e sem nenhum fermento. Meus irmãos, o que estava acontecendo aqui? A cidade de Corinto era uma cidade muito estratégica. Era uma cidade que ficava perto do mar. Ela tinha um porto marítimo enorme, gigantesco. Então, se ela tem um porto marítimo muito grande, todas as pessoas de norte, sul, de leste, já passavam por ali. Elas tinham que passar por Corinto para fazer seus negócios, para fazer seus comércios. Era atraído muita gente para aquele lugar por causa do mar, porque vinha pessoas do mundo inteiro para aquele lugar para fazer as suas coisas. Virou uma cidade riquíssima por causa do comércio. E onde tem comércio, onde tem riqueza, tem o quê? Gente. Muita gente foi sendo atraída. As pessoas tinham oportunidades, iam para lá para crescer. Mestres iam para lá, abriam escolas, estudos, tinham jogos olímpicos, atletas, grandes investimentos nos eventos esportivos naquela região. Era um lugar riquíssimo, cheio de gente, de grandes oportunidades, investimentos e condições. Essa era a cidade de Corinto. Todo mundo passava por lá. Só que o coração do pessoal de lá, dos coríntios, ficava como? Ficava orgulhoso. Nós somos os melhores. Olha o que está sendo feito na nossa cidade. Todo mundo tem que passar por aqui. Todo mundo vem ver o que está acontecendo aqui. Nós conquistamos isso tudo. Ao invés dos irmãos da igreja de Corinto
mergulhar na grande comissão e aproveitar a oportunidade por lá ser um lugar onde passa todo tipo de gente, onde tem riqueza, onde tem comércio, onde tem várias oportunidades de fazer Jesus conhecido. Ao invés de eles mergulharem na grande comissão, eles entraram na grande omissão. O orgulho entrou na igreja e começou a afetar a igreja toda. E com orgulho entrou o quê? Todo tipo de pecado. Por quê? Por causa da omissão. Nós temos responsabilidade, meus irmãos, uns com os outros. Quando nós vemos um irmão caminhando a passos largos para a destruição, é minha responsabilidade intervir e falar: não, irmão, isso está errado. Mas eles se calaram. A gente precisa se indispor às vezes. A gente precisa, muitas vezes, indispor a nossa relação com o outro. Mas eles não, eles se calaram. A omissão é irresponsável. A omissão na igreja de Corinto foi tão irresponsável que a fama que a igreja ganhou era de corrupção. A fama que a igreja ganhou na cidade era uma fama de promiscuidade. Por causa da omissão, os irmãos se calaram. A gente precisa, com respeito, com amor, se dispor em algumas relações, para salvar uns aos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Mas se eu estou vendo um pouquinho de fermento e não faço nada, é o suficiente para eu ser destruído. Porque o Paulo está dizendo, é só um pouquinho de fermento. É só um pouquinho que pode destruir tudo. Por isso, eu queria aprender, junto com você e junto com Paulo, quais lições que a gente pode tirar para a gente entender quando a grande omissão acontece na nossa vida. Primeiro, a grande omissão acontece quando a gente começa a abrir pequenas concessões. Meus irmãos, eles estavam tão orgulhosos, os cultos eram sobrenaturais, eles eram tão espirituais, eles achavam que eles estavam assim, tão acima do bem e do mal, que eles começaram a abrir pequenas concessões para pecado. A cidade era tão corrupta que quando você queria xingar alguém, você falava que essa pessoa estava corintizada. Não é corintiano não, tá, gente? Não vai xingar errado, não. É corintizada. De tão corrupta que era a cidade. Esse era o nível. Mas Paulo disse que até essa cidade estava escandalizada com o tipo de procedimento que a igreja estava aceitando. Que perigo a gente ficar tão orgulhoso da nossa espiritualidade, tão orgulhoso dos nossos feitos eclesiásticos, que a gente começa a ficar omisso. A gente começa a abrir concessão. O primeiro sinal de estar cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é santidade. Se certas práticas que vão contra a Bíblia, contra o Evangelho, não estão causando lamento no seu coração, cuidado. Você pode estar vivendo a grande omissão. O conceito errado de espiritualidade vai levar você a minimizar o pecado. Você vai começar a conviver com o pecado e minimizar o efeito dele na sua história. Ah, também que bobagem, não vamos exagerar, não é tanto assim. E você vai começar a racionalizar o pecado. Sabe o que é racionalizar o pecado? É justificar aquilo que você está vivendo para você continuar no pecado. Ah, mentira, não é só uma fraqueza. A mentira, não, mentira é só uma fraqueza que eu tenho. Racionalizar o pecado. Ah, eu tenho meus motivos para agir assim. Racionalizar o pecado. Ah, meu erro não foi tão grave. Todo mundo faz isso. Minha mãe me ensinou que você não é? Minha mãe ensinou isso para vocês também, gente? Minha mãe é terrível. Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz. Racionalizar o pecado. Eu fico buscando justificativa para continuar pecando ou para não tratar o pecado como algo grave. É como se, por exemplo, o rei Davi, quando ele pecou, é como se ele falasse assim, ah, também, mas meu casamento já não ia bem. Ah, mas também Batseba, meu casamento estava mal. Batseba aparece lindíssima naquela janela. Eu tenho lá minhas fraquezas. Não, meu irmão, isso não justifica você adulterar. Sua fraqueza se chama falta de caráter.
E o nome certo disso é pecado. E o antídoto disso é Jesus. É só Jesus que pode nos livrar de cairmos nessa desgraça. Nós precisamos dele. Meus irmãos, Jesus deu toda a autoridade para a gente. Ele enviou a gente para fazer discípulo. De quais tipos? De todos. Todas as nações, etnias, todos. Para batizar. Mandou a gente ir, ensinar tudo o que ele ordenou para a gente. E ao invés da gente viver a grande comissão, a gente vive a grande omissão porque temos o coração incendiado por orgulho. A gente fica orgulhoso, se achando mais crente. Ou pior, se sentindo no direito de decidir o que é pecado ou não, acima do que as Escrituras dizem. Eu não acho. Meu irmão, com o maior amor, o que você acha não vai mudar nada do que Deus é. Diante da grandiosidade, da santidade do Rei dos Reis, a sua opinião não é nada. Então, às vezes, a gente se sente tão espiritual que a gente começa, não, a Bíblia está exagerando. Cuidado. Desculpa, desculpinha. Omissão. A gente pode achar que a gente está na grande comissão, mas na verdade a gente está vivendo o quê? A grande omissão. Jesus mandou a gente fazer discípulo, e isso implica numa responsabilidade importante: cuidar uns dos outros, ser guardião da verdade do Evangelho na nossa vida e na vida do irmão. Você é um guardião da verdade do Evangelho? Porque um pouquinho de fermento, só um pouquinho, estraga tudo. É só um pouquinho. Paulo diz assim: não celebre festa com esse pão, com fermento. Não celebre festa com engano. Às vezes, a gente está celebrando festa com engano. Às vezes, meu irmão, você recebe o troco errado na padaria e comemora isso com seus amigos. Mulher nem viu. Yeah. Não celebre festa com pecado. Não celebre festa com engano. Às vezes você não é pego no pecado. E até glorifica a Deus por isso. Graças a Deus. Nem vou falar o pecado. Mas, não foi pego. Celebra a festa com pecado. Paulo diz: não celebre festa com esse fermento, porque uma pequena corrupção estraga tudo. Não se engane. A conta chega um dia. Larga isso agora. É fácil constatar como as pessoas se omitem com facilidade quando a gente tem que tomar decisão. Dificilmente a gente se compromete com aquilo que pode colocar em risco o nosso prestígio, os nossos relacionamentos estratégicos. Eu tenho que falar a verdade, mas será que isso não vai comprometer a minha amizade com fulaninho, que vai abrir a porta tal para mim? Então eu vou me comprometer em me dispor pela verdade por causa disso? Não vou. Eu vou ser o quê? Omisso. Não, eu não quero saber disso. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não foi comigo. Irmão, não tem esse dia não foi comigo. Nós somos um corpo. Se o dedo ficar podre, o corpo todo sente. Então, se foi com o dedo, foi comigo também. Eu preciso cuidar uns dos outros. Eu preciso cuidar do meu irmão e eu preciso que meu irmão cuide de mim. Abraham Lincoln disse que em determinada ocasião, pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em covardes. Infelizmente, a gente tem visto omissão se tornando frequente na vida do cristão. Nem sempre, meus irmãos, a gente precisa construir pontes. Às vezes a gente precisa construir muros. Claro, pontes faz a gente ser mais popular, né? Não, vamos construir ponte, aí eu vou ser amado, todo mundo vai me amar. Não, às vezes a gente tem que construir muro. Lembra de Neemias? Neemias teve que construir muro para a cidade não ser invadida pelo inimigo e não ser destruída. Às vezes a gente precisa de muro.
pontes são boas para a nossa reputação, mas às vezes a gente precisa construir muro e falar, aqui não, aqui dentro isso não entra. Aqui não, muros protegem. Como diz John Piper, nosso problema não é a busca pelo prazer. Nosso problema é se contentar com muito pouco. Porque Jesus é a fonte de todo o prazer. Se a gente buscasse a presença, se a gente experimentasse Deus, a gente teria um nível de prazer que seria suficiente para nós. Existe uma alegria perturbadora no sofrimento, quando temos Cristo como suficiente na nossa vida. Em segundo lugar, a grande omissão acontece quando Cristo não é mais suficiente. É interessante que a gente vê a carta de Paulo aos Coríntios, e em Gálatas estava acontecendo a mesma coisa, e ele usa as mesmas expressões que ele usou aqui. Ele fala assim, vocês estavam tão bem na corrida, quem impediu vocês de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, que seja quem for, será julgado. O que estava acontecendo também? Paulo pregou na Galácia, quando ele saiu, vieram pessoas com falsos ensinos que começaram a acrescentar algo a Jesus. Para eles, Cristo não era suficiente. Além de Cristo, além de crer em Cristo, eles tinham que abraçar a tradição judaica, a cultura judaica. Então, para eles serem crentes mesmo, eles precisavam de Cristo, mas eles também precisavam abraçar a cultura judaica. Quem só tivesse Cristo e não tivesse abraçado a cultura judaica, não era considerado por eles crente. Cristo sozinho não era suficiente para eles. Os cristãos, eles sempre estão tentando incluir algo a Cristo. Incluir algo. No século 2 e 3, crente que é crente tinha que ser morto pela fé. Muitos cristãos começaram a fazer, sabe o quê? Procurar tortura. Se apresentar em Roma e falar assim, sou cristão, hein? Sou cristão, por quê? Porque se eles não fossem presos e torturados, eles não achavam que eles eram crentes. Porque precisava de Cristo, mais a tortura. Aí os pastores começaram a falar, calma gente, não é assim, também nem vale. Se sair se entregando sem ser pego, nem vai valer como mártir. Tiveram que começar a ensinar, calma. No século 12, era Cristo e marchar para Jerusalém fazendo guerra nas cruzadas. Então eu tinha que ter Cristo e eu também tinha que ir para a guerra tentar nas cruzadas marchando a caminho de Jerusalém. Senão eu não era crente de verdade. No século 20 era Cristo e a cultura da prosperidade. Se você não é rico, você não é crente de verdade. Porque crente que é crente tem que ser próspero, tem que usufruir do melhor dessa terra. Cristo e a prosperidade. Século 21, Cristo e as experiências. Se você não rodopiou, você não é crente de verdade. É Cristo e as experiências sobrenaturais. Percebe quanto que Satanás vem trabalhando no nosso meio para fazer com que Cristo não seja suficiente? Cristo é o suficiente. O Evangelho é Cristo. É somente Cristo. Mais nada. Mais nada. Mas por que a gente balança nesse vento de doutrina toda hora? Cada hora que apresenta mais alguma coisa, a gente vai acreditando. Por que a gente é levado por isso? Porque a opinião do outro ainda é muito importante para a gente. A gente precisa da validação do outro. O que o outro pensa ainda é maior do que o Evangelho para mim. O que o outro pensa ainda é maior do que o que Deus pensa para mim. Nos bastidores dessa igreja, olha o que estava acontecendo. A vida estava ótima, eles começaram a falar entre si. A vida estava ótima, até Paulo chegar e pregar Cristo. Aí eles viram o pecado deles. Então eles falaram assim, poxa, a gente estava indo tão bem, quando Paulo chegou a gente viu que a gente está tudo errado. Brincadeira, era melhor que ele não tivesse vindo. Olha. Sabe por quê? Era como se assim, eles andassem com roupas sujas. E aí eles andam com roupa suja, e aí ele vai para um lugar e está todo mundo com roupa suja também. Então, está tudo normal, está todo mundo com roupa suja. Até que chega Jesus limpinho.
Gente, pior coisa quando você está fedendo é dar de cara com alguém limpinho. Vocês não, que vocês tudo são cheirosos, nunca federam na vida, aleluia. Mas quando você está assim, ó, com aquele momento difícil da sua vida, você encontra com aquela pessoa que parece que saiu do banho. Já viu aquela pessoa? Tem gente que parece que saiu do banho toda hora. Aí você fica até, você dá até um passinho para trás, fala assim, preciso ir lá, preciso tomar um banho. É ou não é? Por quê? Porque a tua referência virou o limpo. Enquanto você está no meio do sujo, eu lembro da gente, né, enchendo as coisas, carreta, né, Alfredo? Eita ferro. A gente enchia as carretas, as cestas básicas, a gente tudo sujo. Mas enquanto a gente estava entre a gente ali, estava tudo bem. Mas se chegava alguém limpinho, a primeira coisa que vai, desculpa, estou sujo, né? Era o que estava acontecendo. Jesus chega limpinho. Aí a gente começa a enxergar a nossa sujeira, porque a referência muda. A referência muda. Cristo traz luz para a nossa sujeira. A referência muda. A gente olha e fala, caramba, eu estou sujo mesmo. Cristo traz luz para toda a minha imundície. Então, se você anda, por exemplo, só com quem faz fofoca, o que você vai começar a achar? Essa conduta é a coisa mais normal do mundo. Ué, gente, é assim mesmo, a vida é essa, gente, que exagero. Se você anda só com quem mente, você vai achar o quê? Mentir faz parte da vida. É a coisa mais normal do mundo. Se você anda só com quem faz negócios obscuros, você vai achar o quê? Essa prática não é tão obscura assim. Essa jogada aí é normal. A nossa omissão se dá quando a gente começa a relativizar o certo e errado. Por quê? Eu estou andando só com sujo? Para mim isso é limpo. A minha referência precisa sair dos outros e ir para Cristo. Porque Ele traz luz para as sujeiras e para as imundícies da nossa vida. Quando nos calamos diante do erro, da corrupção, da injustiça, estamos com a referência errada. Meu irmão, você ama a justiça? Injustiça é uma coisa que te dói? Ou só quando a injustiça é com você? Também é isso, né? Eu amo a justiça. Todo mundo sendo injustiçado ao teu redor, você não está nem aí porque não é comigo. Mas pisou no teu pé, eu amo a justiça. Não ama nada, você ama você. Se amasse a justiça e visse o irmão injustiçado, ia correr para clamar por justiça para ele. Ia tentar não ser injusto com ele. E se fosse injusto, ia pedir perdão. Meu irmão, fui injusto com você. E eu amo a justiça. Mas eu conheço um que ama a justiça. Ele é Cristo. E nessa manhã, você está mudando a sua referência. Você está olhando para Ele. E você vai amar a justiça como Ele ama. Amém? Nos omitimos quando nos silenciamos diante de inversão de valores da cruz de Cristo. E começamos a acreditar em todo o vento de doutrina e coisas que falam por aí. Achando que está na Bíblia, sem nem ler a Bíblia. Tem gente que não sabe nem que está na Bíblia, está falando que está na Bíblia. E a gente se omite, fica quieto. Pastor Batista Luther King expressou uma declaração verdadeira. Ele disse o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, do mau caráter, sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. É só um pouquinho de fermento. É só um pouquinho de fermento. Em terceiro e último lugar, a grande omissão acontece quando eu quero fazer discípulo sem ser discípulo. Meus irmãos, Paulo fala assim: não vamos seguir com esse fermento velho de maldade, de perversidade. Não vamos seguir com esse fermento. É preciso mudança de vida, é preciso transformação, é preciso pão novo, da verdade, da sinceridade, da vida nova. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente está na grande omissão, a gente quer fazer discípulo sem ser discípulo. E a gente vai gerar o quê? Engano. A gente vai gerar o quê? Superficialidade. Um monte de discípulo achando que é discípulo sem nunca ter sido discípulo. Porque eu estou gerando o que eu não sou. Deus está dizendo: eu não chamei vocês para ser pregadores. Eu chamei vocês para serem testemunhas. E testemunha fala do que viu. Vocês precisam ver. Vocês precisam ter encontro com Jesus. Vocês precisam vir para ir. É o que Deus está falando para a gente nessa manhã.
Vocês precisam vir para ir. Tem muita gente ensinando que nunca viveu. O id, ele existe, mas antes disso existe o vinde. Antes do fazei, tem o segue-me. Cuidado. Será que a gente não está se apegando demais a essa terra? O que realmente você quer viver? Porque Jesus, Ele não é o salvador dos meus projetos de felicidade. Porque Jesus, Ele não está para contemplar as minhas realizações. E nem é o gênio da lâmpada que está aí para atender todos os meus pedidos e realizar todos os meus sonhos. Jesus não é isso. Jesus é o salvador da minha vida. E a minha vida é completamente perdida, sem propósito, cheia de pecado, se Ele não estiver. Sem Jesus, eu caminho a passos largos para a minha própria destruição. Cuidado com a acomodação, cuidado com o conforto. Santo Agostinho foi visitar os tesouros de Roma e viu o tamanho da riqueza da igreja. E o Papa virou para ele e disse: está vendo, Agostinho? Olha como a igreja está rica. Olha como a igreja está com dinheiro. Agostinho, a gente já não pode dizer, como Pedro e João, não tem ouro nem prata. Agostinho virou para ele e disse: a gente também não pode mais dizer, levanta e anda. Quando ser crente não nos custa nada, o evangelho é esvaziado. O que você realmente quer viver? Hoje o Senhor está nos chamando para mudar a nossa mente com relação a Ele, com relação à igreja e com relação ao que Ele espera de nós. Meus irmãos, um escravo não trabalha, um escravo presta serviço. Ele não está pensando na virtude, ele não está pensando no caráter, ele não está pensando na entrega daquilo que ele está fazendo, do que ele está fazendo parte, do que ele está construindo. Não, ele está pensando na recompensa que ele vai ter com aquele serviço. O escravo, ele é movido por salário, por recompensa. O filho não. O filho é movido por amor, por fazer parte, por construir, por estar perto do pai. Deus é Deus, o único que não precisa trabalhar, mas Jesus diz: o meu pai trabalha até hoje. Ele não trabalha porque ele precisa, ele trabalha para expressar quem ele é para a gente. Muitas vezes a gente está na igreja, e tudo que a gente está fazendo na igreja é na expectativa daquilo que a gente vai receber. Igreja não é lugar para eu receber o que eu quero. Igreja é lugar para eu entregar o que eu tenho, o meu coração, a minha vida. A fé não é para você adquirir o que você não tem. A fé é para você entregar o que você já recebeu. A fé não é a expectativa do que eu posso receber. A fé é a certeza do que eu já recebi. Toda vez que acontece um problema na tua vida, meu irmão, não é para o problema ser resolvido. Senão, Deus é um Deus carente que fica inventando problema na sua vida para Ele resolver, e aí você vai ficar grato com Ele. Não é esse o objetivo quando os problemas vêm para a sua vida. Quando Deus permitiu esse problema na sua vida, e todo mundo orando para que esse problema saia da sua vida, na verdade a oração deveria ser para que você tivesse a sensibilidade de encontrar as pessoas que Deus quer que você encontre através desse problema que está na sua vida. Esse problema vai te apresentar a um povo que você não conhecia. E naquilo que você foi consolado, você vai ser consolação. Tem missão aí. Tem missão nesse problema. Porque antes de ter esse problema, você não tinha a sensibilidade desse povo que Deus quer te apresentar. Agora você tem. Na sua dor, você aprendeu a dor do outro. Então não queira se livrar desse problema antes de conhecer aqueles que Deus precisa te apresentar para você ser consolação na vida deles. Quando eu escrevi essa mensagem, a conclusão que eu cheguei para a minha vida, tá? Minha vida, não estou falando para você, a minha vida,
é que eu quero amar mais a palavra de Deus, não para me tornar uma especialista dela. Eu preciso amar mais a palavra de Deus, porque eu preciso amar Jesus. Eu preciso amar mais Jesus e fazer Ele conhecido. Mas eu só vou desejar realmente fazer Ele conhecido se eu amar profundamente a Ele. E eu só consigo amar Ele se eu conhecê-lo. Eu preciso. Para fazer discípulo, eu preciso ser discípulo. Quando um pai chama um filho, por exemplo, para lavar carro, ele não está interessado no carro limpo. Senão ele contratava um lava-jato para limpar o carro. O efeito ia ser muito maior. Você não chama um filho para arrumar a casa porque você quer a casa perfeita. Senão você contrata alguém para fazer isso. Quando o pai te chama, ele te chama porque ele quer te formar. Ele quer que você aprenda com ele. Ele quer que você passe tempo com ele. O chamado é uma desculpa de passar tempo com Deus. O chamado de Deus para a sua vida é uma desculpa que Ele inventou para você gastar tempo com Ele. Para Ele te formar um discípulo. E para você saber o que é ser filho. Deus não chamou a gente para a obra ser feita. Ele não precisa da gente para a obra ser feita. Ele chamou a gente para fazer parte do que Ele está fazendo no mundo. Não é prestação de serviço, é formação de filho. Eu creio que vai haver o dia que a única adoração dessa cidade vai ser ao nome de Jesus. Eu creio que haverá um dia que as bocas de fumo todas vão fechar, porque ninguém mais vai gastar seu recurso buscando prazer em droga, porque a presença foi tão grande que todo o prazer está na presença. Eu creio que haverá um dia que os motéis todos da cidade falirão, porque a única mensagem pregada por todos é sexo só dentro do casamento. Eu creio que vai ter um dia que a pornografia vai falir, porque ninguém mais vai dar dinheiro para essa imundície por causa da presença de Deus. Eu creio que vai ter um dia que as prisões vão ficar completamente vazias, porque Deus vai constranger tanto as pessoas que ao invés de roubar, ao invés de matar, as pessoas vão querer trabalhar e um ajudando o outro por causa da presença. Deus já fez isso em vários lugares, nos grandes avivamentos. Isso não é impossível. Só precisamos da presença. E precisamos sair da grande omissão para viver a grande comissão. Até onde estamos dispostos a ir? Mais de 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Nunca. Quando você vai abrir a sua casa para fazer Jesus conhecido? Quando você vai fazer um discípulo? Uma mulher da igreja perseguida veio ao Brasil, entrou num templo assim grande, e ela ficava numa igreja subterrânea. Então, para adorar Jesus, ela tinha que ir numa igreja subterrânea, todo mundo adorando bem quietinho para ninguém descobrir, senão eles eram mortos. Quando ela chegou num templo assim grande, ela ficou totalmente eufórica. Meu Deus, a gente pode adorar assim, alto, sem perigo? E aí, quando ela saiu do culto, ela começou a abordar todo mundo na rua. Você já ouviu falar de Jesus? Você conhece? Você entregou sua vida para Jesus? Sabe o que Jesus fez por você? Ela começou a parar um por um. Um por um, saiu pela rua, foi para a padaria. Aí os brasileiros chegaram e falaram assim: calma, calma, não precisa ficar assim. Calma, aqui pode, mas não precisa fazer isso. Ela falou assim: ué, vocês não fazem isso? Vocês não saem por aí abordando as pessoas? Vocês podem. E aí os brasileiros falaram: você não quer, em vez de voltar para esse país, você não quer ficar aqui na nossa casa? Ela falou: não. Não. Porque vocês vivem a liberdade que Deus deu a vocês de forma leviana. E eu não quero correr o risco de perder o meu coração. Eu prefiro voltar para lá. Certo homem teve um encontro com Jesus. E ele vivia num país perseguido, com uma crença que se ele se convertesse a Jesus, ele era considerado um traidor da sua família, do seu país.
E ele e a sua família entregaram a vida a Jesus. E eles começaram a compartilhar o evangelho para todo mundo. Até que ele foi avisado pelos seguranças da cidade: a gente quer que você pare com isso. Você é considerado traidor. Isso vai custar muito caro para você. Ele volta para casa, conversa com a esposa, conversa com os filhos. O que a gente faz? O que a gente faz? Eles oram e decidem continuar compartilhando Jesus. Chegou um dia que ele foi para o trabalho. 2 homens colocaram um saco na sua cabeça, empurraram ele para dentro de um carro, levaram ele a mais de 1 hora do lugar onde ele estava. O carro para num lugar absolutamente deserto, tiram ele do carro, tiram o capu do rosto dele. Ele olha, não vê nada, não tem ninguém que possa ajudá-lo. Ele só vê 2 homens fortemente armados. E ninguém que ele pudesse gritar, pedir socorro. Os homens dizem: nós avisamos para você parar de falar dessa sua fé. Pegue essa pá e comece a cavar a sua própria cova. Quando você terminar de cavar, nós vamos te matar e te enterrar na própria cova que você cavou, porque nós avisamos que você tinha que parar de falar da sua fé. Aquele homem foi tomado por um medo, por uma angústia, um desespero tão grande. Ele ficou pensando: será que minha esposa vai saber que eu fui morto aqui? Será que os meus filhos vão saber o que aconteceu comigo? Eu não tenho como avisar ninguém do que está acontecendo. Ele começou a ficar desesperado. E ele pegou a pá e foi cavando muito devagar, nervoso, desesperado com o que estava acontecendo. E ele começou a orar: me dá coragem, Jesus. Cavando bem devagar: me dá coragem, Jesus. Jesus, me dá coragem. Na mesma hora veio na cabeça dele o texto de Apocalipse. E ele pensou: meu Deus, em poucos minutos eu vou ver Jesus com meus próprios olhos. Em poucos minutos eu vou ver os olhos de fogo dele. Em poucos minutos eu vou estar com aquele que é o amado da minha alma. Eu vou ver ele de pertinho, eu vou estar com ele, eu vou ver ele. Aquilo foi tomando o coração dele com alegria, algo inexplicável. Aquele homem começou a cavar muito rápido. Ai, meu Deus, isso daqui tem que ser rápido, porque eu vou ver ele, eu vou ver o meu amado, eu vou contemplar a sua glória, eu vou ver ele. Falta poucos minutos. Aquele homem cavou aquela cova rápido. Quando terminou, botou a pá sobre os seus pés, fechou o olho e nada aconteceu. Aí ele abriu o olho: por que será que aconteceu? A cova era maior do que ele. Ele levanta assim o pé para ver o que tinha acontecido, e a cena que ele vê era aqueles 2 homens de joelhos, com as armas de lado, falando: eu preciso conhecer esse Jesus. Quem é esse Jesus que fez você cavar a sua própria cova com tanta alegria? Me fale sobre esse Jesus. Esse é o Cristo que nós pregamos. Esse é o Cristo que nós amamos. Nós não podemos mais ficar na grande omissão. Nós precisamos fazer Jesus conhecido no mundo. Esse é o Cristo. E o evangelho foi pregado àqueles 2 homens. A pergunta de Deus para nós nessa manhã é: vocês me dariam os próximos anos das suas vidas para que alguns povos ouçam sobre o meu filho? Vocês me dariam isso? Um outro homem preso por 20 anos por causa da sua fé, desde sua prisão ficou com a mesma algema. Por ter a sua algema há 20 anos, a algema começou a calcificar com os seus ossos. Foi tão grave a situação que teve um dia que cavaram uma cova também e falaram para ele: fique de joelho até você negar Jesus. Aquele homem passou 6 meses de joelho. Davam um pouco de comida para ele, davam um pouco de bebida, tiravam as fezes só quando era extrema necessidade. Aquele homem chegou numa situação tão difícil que os seus membros inferiores foram completamente atrofiados. Depois de 6 meses, aquele homem foi retirado daquela posição, com todos os seus membros atrofiados, sua pele
acabada, sua saúde detonada, um semi-morto. E o filho dele recebeu autorização para ir lá falar com ele, tentar convencê-lo de negar Jesus e ser liberto. Veja, ele foi preso quando o filho tinha 6 aninhos. Agora o filho já estava com 26 anos. E era a primeira vez que ele ia ver o pai. Eles autorizaram o menino ver o pai, porque o menino também era cristão. Mas falaram assim, vamos para desencorajar os cristãos, porque ele vai ver o estado do pai, vai voltar falando, não vale a pena, não vale a pena. Vamos largar Jesus, vamos fingir que a gente não tem Jesus, não vale a pena. Então eles deixaram ele falar com o pai. Quando o menino chegou, viu a cena do pai, ele disse, pai, nega Jesus, depois você conserta com ele, nega Jesus, depois você pede perdão, depois você dá um jeito de voltar atrás, nega Jesus, não vale a pena você passar por isso. Aquele homem se levantou com a pouca força que ele tinha e falou para aquele menino, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. A minha oração é que hoje Cristo faça uma ferida no nosso coração que não cure, uma ferida de amor que jamais cicatrize. E a pergunta de Deus para você é, você me daria os próximos anos da sua vida para fazer o meu filho conhecido ao seu redor?